Olá pessoal, tudo bem? Como essa é uma aula bastante importante para os residentes que estão começando, eu vou adiantar esse conteúdo aqui, onde a gente vai falar um pouco sobre os agentes da sequência rápida de intubação. Então veja, a gente vai lembrar daquela abordagem clássica, dos 7 P's, que é um momento super importante para você organizar de forma adequada a sua intubação e tornar ela segura e efetiva. A gente tem o preparo, a pré-oxigenação, o pré-tratamento e o momento da pré-intubação, paralisia e indução, posicionamento do paciente, a passagem do tubo e o momento pós-intubação. O foco dessa aula aqui, eu vou pincelar um pouquinho do pré-tratamento e do momento pré-intubação, e falar sobre a paralisia com indução. Esse é o foco da aula, tá? Então veja, a sequência rápida de intubação ela é definida pela administração virtualmente simultânea de um agente de indução e um agente bloqueador neuromuscular para poder induzir inconsciência e paralisia. Então essa é a definição. Veja, é necessário que tenha um bloqueador neuromuscular junto com um agente que cause sedação, tá? E veja, mas eu acho que eu quero fazer a sequência lenta, eu quero fazer o olhar acordado, enfim, claro, tem várias outras opções que são possíveis, essa não é a única. Mas na emergência, a sequência rápida de intubação ela é maravilhosa. Ela vai resolver o problema de uma forma segura e eficaz em 97, 98, 99% das vezes, tá? Com baixa taxa de complicação. Então é uma maravilha quando você sabe aplicar a sequência rápida de intubação de uma forma adequada. Então, para começar a ideia aqui, lembre que quando a gente vai fazer a laringoscopia, isso desencadeia uma série de reflexos que podem ser bastante importantes a depender do perfil do paciente. Então, é um procedimento bastante artificial, tá? O momento da laringoscopia. Isso acaba a laringe extremamente inervada, então isso acaba desencadeando reflexos tanto simpático quanto parasimpático. O simpático podendo desencadear taquicardia, aumento da pressão arterial, vasoconstrição e também aumento da pressão intracraniana. Já o reflexo parasimpático pode desencadear bradicardia, broncorreia, broncoespasmo e também hipotensão. Veja, às vezes predomina o simpático, às vezes predomina o parasimpático, ou pode ser até uma mistura dos dois, a depender do paciente, do perfil do paciente. Em geral, quanto mais jovem, crianças também, o simpático ele é um pouco mais exacerbado. Então, a pré-intubação é um momento super importante, tá? Então, é uma situação que a gente vai com calma. Claro, é uma situação muitas vezes de correria, na emergência, né? Claro. Então, mas você precisa parar com calma, monitorizar o seu paciente, observar os sinais vitais dele, reconhecer. Claro, a gente sempre fica pensando naquela questão da via aérea anatomicamente difícil, o paciente com queixo curto, pescoço curto, obeso, né? Mas a via aérea fisiologicamente difícil é muito importante de ser reconhecida. E esse reconhecimento faz com que você tenha condutas proativas para fazer uma otimização fisiológica do seu paciente e, consequentemente, uma intubação segura. Então, o que é essa otimização fisiológica? Então, se houver tempo hábil, então, por exemplo, um paciente que estava com uma diarreia importante, extremamente desidratado e evoluiu com uma situação que vai precisar de intubação. Claro, se houver tempo hábil, vamos fazer uma expansão volêmica. Um paciente que teve um choque hemorrágico, uma HDA maciça, se houver tempo hábil antes da intubação, vamos transfundir sangue. E esse é um momento que, claro, muitas vezes você não vai ter o tempo para uma série de medidas. Pode ser que você não tenha tempo de fazer a broncodilatação com beta-2 agonista, que é a terapia padrão para um broncoespasmo grave. Ou que, de repente, um paciente com cetoacidose diabética, que está há muitas horas descompensado, evoluiu com fadiga respiratória devido à hiperventilação. Não vai dar tempo de fazer a insulina, de aplicar o protocolo CAD. Então, essas medidas são super importantes, mas muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de outras medidas mais agressivas. Então, o uso precoce de noradrenalina aqui é muito importante, é salvador. Tá? Então, um paciente que está com hemodinâmica limítrofe, taquicárdico, com choque index, então a gente pode usar alguns parâmetros clínicos, por exemplo, o choque index. Então, esse valor, quando a gente vai fazer uma frequência cardíaca dividido pela PAS. E quanto mais alto, então, portanto, maior a frequência cardíaca e PA mais baixa. Ele é um ótimo preditor
de hipotensão e de mau desfecho do paciente, principalmente pós-intubação. Tá? Então, um shock index acima de 1 é um excelente marcador de mau prognóstico, né, e de que o paciente, inclusive, vai evoluir mal no pós-IOT. Né? Maior que 0,8 também já gera uma certa preocupação, e normal seria menor do que 0,7. É um parâmetro clínico, né? Mas claro, você vai olhar perfusão, né? Você vai olhar nível de consciência do paciente, se ele está com Mottling, e todo o contexto do paciente. Então, se possível, fazer expansão volêmica, fazer concentrado de hemácias, né? Mas sempre tenha a predisposição a usar noradrenalina precoce para você já intubar o paciente com a noradrenalina entrando. A questão é que muitas vezes você não vai ter tempo, né, para montar a bomba de noradrenalina, aquela coisa, tem que buscar na farmácia, procurar a bomba. Então, a utilização da push dose, ela pode ser muito útil, né, push dose de adrenalina. Então, uma opção de diluição, você faz uma ampola em 99 de soro, e aí você aplica de meio a 2 ml, podendo repetir o bolus conforme a necessidade. Isso torna então um manejo bem mais ágil. Um paciente com acidose grave também pode ser necessário que você faça um bicarbonato, às vezes até puro, rápido, uma infusão rápida, correr aberto, aí 50, 100 ml de BIC a 8,4%, portanto 50 a 100 max, para tirar ele dessa zona de perigo, porque veja, se o paciente estava, um exemplo clássico, paciente com cetoacidose diabética, hiperventilando horrores e até conseguindo manter aquela acidose metabólica parcialmente controlada, devido a uma hiperventilação lá com PCO2 de 18. Na hora que você induz a apneia no paciente, essa contraposição da hiperventilação cessa subitamente. Então ele rapidamente evolui para uma acidose gravíssima e pode inclusive evoluir para piora da hipotensão e inclusive PCR devido à acidose. Então é uma situação que você, antes de intubar, já vai correndo o bique aberto, né? Esse é um exemplo clássico. Broncodilatação, a gente vai ver que, se possível fazer, é super importante, então tudo isso faz parte da otimização fisiológica. E quais são as nossas armas terapêuticas no momento da sequência rápida de intubação? Então são aqueles dois conceitos obrigatórios, né? O uso de um hipnótico sedativo e do bloqueador neuromuscular. Como opção, a gente tem aquilo que a gente chama de pré-tratamento, né, que é fentanil e a lidocaína. Então essas são as nossas armas terapêuticas. Fentanidocaína como opcional, que é o pré-tratamento, que vai justo atuar naquele conceito que eu acabei de falar da resposta das vias aéreas à laringoscopia. Né? Então do reflexo simpático e parasimpático exacerbando situações clínicas do paciente. Então esse pré-tratamento ele serve principalmente para isso. Os 4 grandes sedativos hipnóticos que a gente tem atualmente, o midazolam, propofol, etomidato e ketamina, e os bloqueadores neuromusculares que a gente mais usa na emergência, na prática, é a succinilcolina, sem sombra de dúvida uma excelente opção, e o rocurônio. Agora eu vou só sistematizar com vocês aqui o estudo das drogas. Tá? Então eu vou falar rapidamente sobre a classe terapêutica, a melhor ampola, que é um conceito prático. Tá? Qual que é a melhor ampola? É a ampola que você tem no seu serviço. Então a dica super importante é conheça as ampolas, as concentrações das medicações que a sua farmácia oferece, do seu setor. Então vai lá na farmácia e fala assim, me mostra aqui quais são as opções que você tem aqui de fentanil. Quantos ml são? Qual é a concentração do mida, do propofol, da lidocaína, de todos? Né? Para que você conheça as suas medicações. Isso é essencial. Né? A dose, é lógico, né? A dose teórica ali, que é por miligrama ou micrograma por quilo. O tempo para que a droga faça a sua ação, o tempo de duração, os pontos fortes da medicação, porque a gente pode já usar a medicação para um viés terapêutico, inclusive ajudando a atenuar a circunstância clínica do paciente. Os efeitos colaterais indesejados e o que eu vou chamar também de um conceito prático aqui, que é a régua do bom senso, que é uma aproximação prática de dose. Começando com as drogas utilizadas no pré-tratamento. Então a primeira delas é o fentanil. Tá? Então a classe é um opioide 100 vezes mais potente que a morfina. A melhor ampola, a princípio, é aquela ampola de 50 micro por ml. Quase sempre vai ser essa concentração. Tá? Tem a ampola grande de 10 ml e tem uma pequena também de 2 ou 3 ml. Tá? A dose clássica para intubação é de 3 micrograma
por quilo. Ela é a única das medicações que a gente vai fazer em micrograma por quilo. Tá? E veja, essa é uma medicação, como eu vou comentar, incriminada em hipotensão. Então, em caso de hemodinâmica limítrofe, você deve realizar 1 micro por quilo, ou seja, 1/3 da dose. Mas a gente sabe que atualmente, assim, evita-se, se a hemodinâmica está limítrofe, não se usa fentanil. Tá? Isso seria numa circunstância que você não tem outra opção. Você só tem, por exemplo, midifenta, digamos. E aí então você vai reduzir essa dose para 1/3. A infusão deve ser feita em 30 a 60 segundos, isso é diferente das outras, então ela é diferente nesse sentido também. Cuidado, não faça um bolus agressivo, né? Faz um bolus lento ao longo de 1 minuto, tá bom? Isso vai evitar que o paciente tenha, por exemplo, tórax rígido, né? Ou faça hipotensão pior ainda, né? Mais hipotensão ainda. O tempo para ação é bastante curto, 180 segundos, apesar de que é curto, mas é mais longo do que os outros, né? Então demora, certo? Por isso até a recomendação de você aplicar essa medicação, se possível, 2 a 3 minutos antes de realizar de fato a intubação, tá? Então esse também é um diferencial dessa medicação que você tem que tomar cuidado, que torna até um pouco mais complexo ali o timing das coisas. O tempo de duração é razoavelmente prolongado, 30 minutos, e aqui uma sugestão, né, de fazer a sedação, ela pode ser tanto diluída como pura. No nosso serviço, em vários serviços, a gente usa puro, 5 ampolas puras, tá? E esse cuidado só com a infusão, mas poderia ser diluído também. Pontos fortes, né? Então, quando que você vai dar o fentanil? Quando a simpatólise for desejada. Então, é um paciente que está francamente hipertenso, com uma chuva de catecolaminas, digamos assim. Então, um AVCH, uma dissecção aguda de aorta, né? Uma síndrome coronariana brava, tá? Aí ele é bem-vindo, desde que o paciente não esteja hipotenso, lógico. Então vai ser útil nessas circunstâncias aqui, né? Não causa liberação de histamina, né? É bastante disponível essa medicação, é fato, é segura, né? E depois você pode usar como sedação contínua, esses seriam os pontos fortes. Pontos, efeitos colaterais indesejados, né? Então hipotensão é super importante, bradicardia e a síndrome do tórax rígido, que é uma espécie de reação idiosincrática relacionada a uma alta dose ou uma infusão muito rápida do fentanil. Essa aqui, então, é um conceito prático que eu trago para vocês, que é a tal da régua do bom senso. Então, um paciente que pesa 50 quilos receberia aproximadamente 3 ml de fenta puro. Um paciente com 100 quilos, aproximadamente 6 ml. Entre 50 e 100, ali próximo aí de 70, próximo de 4 ml. Veja, é uma aproximação? É uma aproximação. Mas funciona? Sim, funciona muito bem na prática. Tá? Então, veja, tudo bem que você quer saber aplicar, quero aplicar 3 micro por quilo certinho. Tudo certo, mas beleza. Mas veja, medicina não é ciência exata. Ela se utiliza das ciências exatas. Então muitas vezes você não sabe nem o peso do paciente correto. Muitas vezes tem outros fatores, múltiplos outros fatores que estão convergindo para o paciente metabolizar a medicação de um jeito ou de outro. Então não precisa ser muito obsessivo com isso. A dose é de 3,2 ml. 3 ml vai funcionar, fica tranquilo. Sobre a lidocaína, né? Então essa é uma outra medicação, né, que é um blocador de canal de sódio, né, um antiarrítmico classificado por Vaughan-Williams na classe 1B, né, e tem ação analgésica e também sedativa. A ampola que em geral é mais disponível é essa de 20 mg por ml, num total de 5 ml, e a dose é de 1,5 mg por quilo. A infusão também precisa ser um pouco mais lenta, né, em cerca de 1 a 2 minutos. O tempo para ação é curto, 45 a 60 segundos. Tempo de duração de 10 a 20 minutos. E você também precisa realizar um tempinho antes da intubação, cerca de 2 a 3 minutos, assim como você deve fazer com o fentanil. Pontos teoricamente fortes, tá? Ele vai atenuar a resposta das vias aéreas, então um paciente que está predisposto a broncoespasmo ou em vigência de broncoespasmo, ele pode se beneficiar da lidocaína. Poderia também ajudar a reduzir a hipertensão intracraniana, né? Só que atualmente, veja, realmente ficou assim muito, muito fraca a indicação da lidocaína. Então raríssimas vezes a gente usa. O que você poderia usar? Se é um paciente com broncoespasmo gravíssimo, né, um estado de mal asmático, na qual você vai intubar e não deu tempo de fazer beta-2 agonista.
Essa talvez seja a última indicação aí que sobrou. Cuidado que pode fazer bradicardia, não deve ser feito em pacientes que estão em vigência de bradicardia ou com algum grau de BAV avançado, né, e pode induzir inclusive a PCR nesses casos. A régua do bom senso também, então de 3 a 6 ml, com uma média aí de um paciente de 70 quilos de 4 ml. E aí, o terceiro momento aqui que é interessante a gente citar são os agentes alfa-adrenérgicos, tá? Que eu já pincelei com vocês em relação à adrenalina e à noradrenalina. Então, um dos grandes preocupações é a questão da hipotensão, né, pré e também pós-intubação. Né? Isso está fatalmente associado a pior prognóstico e maior mortalidade hospitalar dos pacientes. Então, muito cuidado. Então, todo o esforço para que se evite essa hipotensão pós-intubação e muitas vezes hipotensão seguida de PCR, tá? É válido. Você tem duas medicações que poderiam ser usadas principalmente nesse contexto, né? A epinefrina e a fenilefrina. A fenilefrina, em geral, fica na mão do anestesista, né? A gente, como clínico emergencista, não tem muita experiência em usar essa medicação. Mas a adrenalina, sim, dá para usar com tranquilidade. Eu já comentei com vocês, tá? Essa diluição aqui, uma ampola em 100 de soro físio ou soro glico, vai dar essa concentração de 10 micro por ml e aí você faz de meio a 2 ml, tá? Que vai dar de 5 a 20 micro. E aí você só tenta fazer essa infusão, essa medicação cerca de 2 minutos antes da intubação. Qual que é a questão? Não existe uma evidência robusta para que você indique essa medicação assim em todas as circunstâncias. Então, toda vez que está hipotenso ou próximo de uma hipotensão, hemodinâmica limítrofe, eu devo fazer adrenalina. Não é uma regra. Tá? Então, isso está ainda em estudo. Então, a gente não tem nem evidência robusta para refutar e nem para apoiar a prática do uso, assim, digamos, generalizado dessas medicações nessa circunstância que eu comentei. Então, o médico, cabe ao médico assistente fazer uma individualização. Né? Então, isso é super importante. Algumas contraindicações, é lógico, né? Você não vai fazer bolsa de adrenalina para um paciente que já está hipertenso, que está em vigência de um ataque à arritmia, né? Com uma síndrome aórtica aguda, uma síndrome coronariana aguda também. Agora a gente vai falar sobre as drogas utilizadas na indução. Midazolam, tá? O clássico Mida. Então é um benzodiazepínico, né, um agente sedativo hipnótico, ele faz, o mecanismo de ação é por estimulação do GABA, que é uma espécie de chave central de desliga do sistema nervoso. Né? A melhor ampola clássica, concentração é de 5 mg por ml, tem ampola maior de 10 ml e tem uma menorzinha de 3 ml. A dose falava-se muito de 0,3 mg por quilo antigamente, agora eles falam mais para deixar em próximo de 0,2 mg por quilo. Esse range de 0,1 a 0,3 é bastante aceitável. O tempo para ação é curto, de 30 a 60 segundos, tempo de duração de 15 a 30 minutos, e um grande efeito colateral indesejado é a hipotensão. Então você tem cerca de 25% de queda na PAM, isso é muito. Isso é grave, tá? Isso leva a hipotensão e eventualmente parada pós-intubação. Então, o único argumento, são poucos argumentos que você tem hoje em dia para usar essa medicação. Tá? Então, principalmente se você não tem outra opção. Tá? Se não tem outra opção, então você vai sempre optar por usar uma dose um pouco menor. Pontos fortes. Né? Então, pode ser usado para um estado de mal convulsivo. Então, beleza, né? Que você já está matando 2 coelhos numa cajadada só, faz sentido. Mas cuidado, se a hemodinâmica tiver limítrofe também ou hipotenso, etomidato, tá bom? Cuidado com isso. Veja, outras circunstâncias mais de exceção, né? Imagina que você vai entubar um paciente em síndrome serotoninérgica. Poxa, aí também cai com uma luva, tá? Um paciente, por exemplo, intoxicado por cocaína, também pode ser bem-vindo. Né? Porque ele está hipertenso, ele está adrenérgico, e então o MIDA ele vai ter um efeito até terapêutico nesse momento, poderia ser utilizado. Né? E depois, outra vantagem é que você vai colocar na bomba de infusão, aí sim, né, quando ela está sendo infundindo lentamente, a questão da hipotensão ela é muito mais branda. Algumas recomendações importantes, né? Você só vai usar em um paciente que está hipotenso se você não tem mais nada para usar. Esse é o único argumento hoje em dia. Certo? E aí você vai ajustar a dose para 0,1 mg por quilo, como eu comentei, e não inventa de querer usar outros benzodiazepínicos, principalmente diazepam, tá? Para fazer intubação. A régua do bom senso para ele
é de 3 a 6 ml, com uma média de 4 ml também, né? Então é importante você incorporar a regra do bom senso, porque você bate o olho ali, vozinha magrinha, tá? Poxa, 3 ml, tá? 100 quilos não é a princípio só 100 quilos de obesidade, tá? Seria um paciente muito grande, então um homenzão, 1,90 m, 2 metros, fortão, esse é os 100 quilos que eu estou falando aqui nessa régua, tá? Então é de massa corporal mesmo. Então você sempre joga ali no meio, né, 60, 70 quilos, você sabe que você vai dar uns 3,5, 4 ml, vai resolver a maioria dos seus casos. E aqui uma sugestão só para infusão contínua. Sobre o Propofol, então é derivado ao alquilfenol, lipossolúvel, né, também um agente sedativo hipnótico, vai atuar, assim como o MIDA, na estimulação do complexo GABA. A melhor ampola que a gente tem é de 10 mg por ml. Né, os pontos fortes, ele é útil para o estado de mal convulsivo, assim como o MIDA. Ele tem um efeito de broncodilatação, então pode ser bem-vindo para um paciente que está com broncoespasmo grave. A meia-vida dele é curta. Tá? Risco B na gestação, acho que praticamente é a única medicação que é risco B na gestação, então nesse sentido pode ser interessante. Vai ser usado depois em várias circunstâncias como infusão contínua e ele reduz o metabolismo cerebral, então para injúrias neurológicas graves, né, AVCH, etc., ele é bem-vindo também. Mas a gente vai incorrer naquele mesmo problema do midazolam, que é a hipotensão. Tá? Então ele pode reduzir até 10 milímetros de Hg na PAM, e, consequentemente, levar a grave hipotensão e PCR em pacientes que já estão hipotensos ou com hemodinâmica limítrofe. Ele causa depressão miocárdica, então não é muito bem-vindo para paciente cardiopata, baixa fração de ejeção, aquele paciente que está com uma IC perfil C, por exemplo, não é legal. Ele faz vasodilatação com supressão simpática, né? Então, incriminado tudo, levando, consequentemente, a essa situação de hipotensão. Efeitos colaterais indesejáveis. Já comentei, desculpa. Está repetido aqui. Vale a pena comentar sobre o ketofol. Né? Então a gente, olha só, vai misturar duas medicações que têm efeitos mais ou menos diferentes, que se opõem no sentido adrenérgico, e que poderia então a mistura dos dois ser interessante. Mas não tem muita evidência científica para você ficar usando ketofol para entubar. Para procedimento parece mais legal, né? Mas para entubar é discutível, né? Que está errado, mas cuidado. Né? Uma sugestão, então, seria fazer 10 ml de Propofol com 2 de ketamina. Isso vai dar 100 mg de cada um, portanto, há aproximadamente 10 mg por ml de ketofol. E a dose seria uma dose teórica prática de meio a 1 mg por quilo do ketofol. Poderia ser usado então no estado de mal asmático, né? Porque daí você vai já usar duas medicações que fazem broncodilatação, né? A ketamina e o Propofol. E aí a gente ainda tem que, digamos assim, aguardar mais estudos para ver se isso vai ser impregnado na prática, com segurança ou não. A dose do Propofol é de 1 mg por quilo, tempo para ação bem curtinho, de 15 a 45 segundos, tempo de duração 5 a 10 minutos. A régua do bom senso agora é diferente, é de 7,5 a 15 ml, 7,5 para 50 kg, 15 ml para 100 kg, com uma média aí de 10 ml para 70 kg. E aqui a sugestão de diluição para infusão contínua. Sobre o etomidato, esse aqui é super especial. Tá? Então é uma medicação preciosa para a sua prática. Ele é um derivado imidazol, né, um agente sedativo hipnótico. Assim como os outros, o mecanismo de ação é aumento da atividade GABA. A melhor ampola é aquela de 2 mg por ml, com um total de 10 ml, exatamente essa ampola aqui. Veja, derivado imidazol, te lembra alguma coisa? Né? Então, vários antifúngicos são derivados do imidazol. Então, por exemplo, o cetoconazol. Tá? Então, isso vai te ajudar a fazer um link com uma situação que eu vou comentar daqui a pouco. A dose é de 0,3 mg por quilo em bolos. Né? Tempo para ação super curtinho, já comentei. Tempo de duração de 3 a 12 minutos. Né? Mas algumas referências até dizem, se tiver hipotensão ou choque, até mesmo essa medicação, tá? Que é super, digamos assim, hemodinamicamente estável, neutra, até ela pode ser necessário você reduzir a dose pela metade. Tá? Então, algumas referências citam isso, cuidado. Então, sedativos sempre para menos nos pacientes que são limítrofes de hemodinâmica. Então, os pontos fortes, né? Ou mais hemodinamicamente neutro, já comentei.
super relevante nesse sentido. Então ele é o de escolha para o paciente hipotenso. Ele reduz o metabolismo cerebral, preserva a pressão de perfusão cerebral também. Ele é de escolha para o paciente com TCE e com situações de elevação da pressão intracraniana. Ele é útil no estado de mal epilético e também útil em síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica aguda. Tá? Em vários contextos ele vai ser uma excelente medicação. E aí os efeitos indesejados, lembra que eu acabei de comentar? Veja, é um derivado imidazol. Né? Tem uma situação muito específica que a gente usa cetoconazol para tratar síndrome de Cushing brava, síndrome de Cushing agressiva, porque ele tem uma capacidade, o cetoconazol e alguns derivados do imidazol, inclusive o etomidato, de inibir a síntese de cortisol, por atuar nesta enzima chave aqui da cascata adrenal, da 11-beta-hidroxilase. Né? Então veja, eu estou dando isso para um paciente que está séptico, que está hipotenso, que precisa ter um tônus de cortisol elevado, e aí eu vou reduzir, isso vai ser bom? Não é bom. Mas os estudos mostram que sugerem, né, até algum momento, de que essa supressão ela é pouca, tá? Ela é moderada e não tem um impacto clínico muito importante. Então, até o momento, não parece que isso é um problema real. Né? Mas, qualquer orientação, não fique repetindo vários bolos de etomidato. E não faça em bomba, a não ser que o seu paciente tenha uma síndrome de Cushing gravíssima, que é o raro do raro do raro, tá bom? Então, só cuidado com esse detalhe. Existem até algumas fontes na literatura que citam assim, poderia fazer de repente um corticoide empírico, que daí a gente já evita essa supressãozinha que vai ter durante alguns dias. Não tem respaldo na literatura para fazer isso. Tá? A dose ela vai ser de 7,5 a 15 ml também, com uma média de 10 ml. Veja, a ampola é de 10 ml, né? E uma média de uns 70 quilos, então você resolve a maioria dos casos dando 10 ml. Aqui é só algumas novidades que eu trouxe aqui para vocês, que é interessante ver. Né? Então, um artigo de 2022, fazendo uma comparação da ketamina com o etomidato. Então, no final das contas, não teve diferença em 28 dias para a aplicação de etomidato ou ketamina. Legal. Agora, olha esse aqui, tá? Do final de 2023, hein? Ele fez uma meta-análise bem grande para a avaliação do etomidato e foi identificado que existe uma alta probabilidade de que ele aumente a mortalidade quando o etomidato é utilizado em pacientes críticos. Tá? Então, olha só, até mesmo ele que é o queridinho, a ciência é assim. Né? A gente vai testando e percebendo coisas. Ele é o nosso queridinho, ainda apesar desse estudo aqui, mas vão se levantando pontos de atenção. Provavelmente isso vai ser novamente estudado, repetido e a gente rever as nossas condutas, paciência, mas até o momento fique tranquilo, é uma medicação maravilhosa. Tá? Sobre a ketamina, também é outra, né, que merece uma estrela aqui, super importante essa medicação. Então é um anestésico dissociativo, né, e analgésico. Então, o mecanismo de ação são múltiplos mecanismos, isso torna ela bastante especial. Então é um antagonista do receptor NMDA ligado ao complexo GABA, ativa receptores de opioide, portanto tem esse efeito analgésico, estimula receptores de catecolaminas e faz liberação de catecolamina também, o que tem um perfil super interessante para um paciente que está hipotenso, e faz redução da produção de óxido nítrico, né, que é outro vasodilatador, então favorece a vasoconstrição. A melhor ampola é essa aqui, de 50 mg por ml, a concentração vai ser praticamente sempre essa. Tá? O tamanho da ampola tem uma de 2 ou 3 ml pequena e tem essa grande aqui de 10 ml. A dose é de 1,5 mg por quilo, podendo variar entre 1 e 2 mg por quilo. O tempo para ação é super curto, de 45 a 60 segundos, o tempo de duração de 10 a 20 minutos. E aqui eles também citam, veja, mas essa é uma medicação maravilhosa, vai fazer liberar catecolaminas, então o meu paciente hipotenso vai até melhorar a situação dele. Nem sempre. Então o paciente que está, de repente, com uma doença em andamento, aquele paciente crítico crônico, sabe? Já está depletado de catecolaminas, esse paciente ele pode, na verdade, evoluir com uma hipotensão pior. Então a ketamina pode induzir hipotensão nesse paciente também. Certo? Então, até mesmo ela, existe uma recomendação que se o paciente está chocado, você deve fazer uma redução pela metade, usando 0,75 mg por quilo. Ela é uma exceção, pode ser feita intramuscular,
uma dose bem mais alta, de 4 miligramas por quilo. Então, numa situação caótica, onde você precisa entubar um paciente que não tem condições de acesso nenhum, você poderia usar ela junto com a succinilcolina intramuscular. Sobre os pontos fortes, né? Então ela faz aquela descarga adrenérgica, ela é de escolha para hipotensão, né? Bem-vinda para o paciente que está hipotenso, né? Causa broncodilatação, portanto é interessante para o paciente que está em um contexto de broncoespasmo, uma crise asmática, um DPOC descompensado, não influi na pressão de perfusão cerebral. Tem uma discussão de que ela poderia piorar a pressão intracraniana, mas tudo indica que ela é segura, né? Ela preserva o drive respiratório, então em situações onde você não quer perder o drive respiratório, de repente fazer aquele olhar acordado, então ela pode ser bastante útil nesse sentido. E tem até estudo in vitro direcionando que ela poderia ser útil para uma situação onde você tem um miocárdio atordoado. Mas pacientes que estão francamente hipertensos, com uma descarga adrenérgica, uma síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica aguda, uma grave hipertensão, evita-se. Claro, por esse efeito de descarga adrenérgica. Pacientes também que têm psicose, esquizofrenia, uma predisposição, poderia desencadear um surto, né, pós-medicação. Em geral não é o caso, porque você vai medicar e em seguida entrar com um propofol ou midazolam em bomba. Então isso suprime esse risco de crise, de psicose, né, ou uma piora aguda da esquizofrenia, etc. Existe um fenômeno que vale a pena só aceitar, que é o fenômeno de ressurgência. É uma espécie. O paciente volta do uso da ketamina, redescrevendo às vezes experiências e sonhos, tá? Uma luz no fim do túnel, várias coisas assim até interessantes, mas em geral isso não é problemático, tá? E também porque quando a gente vai usar a benzodiazepina que colocou em seguida, então isso também acaba sendo um pouco suprimido. Tem essa controvérsia da questão da pressão intracraniana, então poderia, faz um pico hipertensivo, então não deve usar, para paciente que já está com a pique elevada, mas é controverso, parece que isso não é muito verdadeiro e poderia ser usada também. Já a regra do bom senso, aqui nessa medicação na ketamina é um pouquinho diferente, ela vai ser de 1,5 a 3 ml, 1,5 para 50 kg e 3 ml para 100 kg, com uma média de 2 ml, vai resolver a maioria dos casos dos pacientes que você tem que entubar com ketamina. E lembrar que até a ela existe a recomendação de reduzir para 0,75, então metade da dose, para paciente com hemodinâmica limítrofe, e ela também pode ser utilizada, aqui é uma sugestão de diluição, infusão contínua também. Só para comentar aqui com vocês, existem ajustes para o paciente que tem obesidade grave. Tá? Então são 3 conceitos aqui, que é o conceito de peso corporal total, que é aquele que você põe na balança e mede em quilos, beleza? O peso ideal e o peso corporal magro. O ideal é aquele que a gente faz pela altura, né? Que em geral o físio vai lá, mede para poder inclusive calcular o volume corrente do paciente. Então é bem menos do que o peso que você está imaginando, claro. Né? E o peso corporal magro que utiliza esses cálculos, então você deve, evidentemente, usar a mão de uma calculadora aí para poder chegar a essa conclusão. Qual que é a dica geral, assim, de resumo de conduta? Né? Para os bloqueadores neuromusculares, pode aplicar o peso corporal total. Né? Então, bem aplicável isso para a succinilcolina e para o rocurônio, com um limite ali de rocurônio de 250 miligramas. Para a maioria dos indutores, né, sedativos indutores, o peso corporal magro, tá? Que é este aqui. E o propofol é para o peso corporal ideal, certo? Então, cuidado, não pese a mão no propofol. E agora a gente vai entrar então nos famosos bloqueadores neuromusculares. Veja, o bloqueador neuromuscular é a pedra angular da sequência rápida de intubação. A pedra angular é exatamente esta aqui, é aquela que dá sustentação a todo este arco. Então ela é importantíssima e define inclusive a sequência rápida de intubação. As duas grandes opções que a gente tem na prática é a succinilcolina e o rocurônio. Tem discussão na literatura se você vai fazer, a gente em geral faz primeiro o sedativo e depois o bloqueador. Tá? E, em geral, você deve fazer até em bolos consecutivos, tá? Não precisa nem fazer flush entre um e outro. Faz o sedativo, faz em seguida o bloqueador e depois faz o flush. Mas tem discussão na literatura de que talvez a ordem seja invertida, seja até superior, seja melhor. Fazer primeiro o bloqueador e depois o sedativo em bolos consecutivos.
Então, isso é discutível na literatura, não ainda tem uma regra absoluta, mas isso é interessante você saber que até pode ser que seja até melhor fazer o bloqueador antes. Ah, mas tem um temor de que o paciente de repente pode não sedar direito, e aí você está bloqueando ele, né? Vai ser uma coisa horrível. Se você está dando as doses que a gente está discutindo aqui, torna assim quase impossível de que o paciente vá lembrar ou vai ter uma experiência negativa porque está bloqueado e percebendo tudo. Isso não vai acontecer, tá? Sobre a succinilcolina, a gente pode chamar ela de diamante terapêutico, tá bom? Então é um bloqueador neuromuscular despolarizante, é o último dos despolarizantes que a gente usa na prática assim do dia a dia. O mecanismo de ação é um agonista do receptor nicotínico na placa mioneural, né, e causando então estimulação. Consequentemente, na hora que você faz ela, você vai observar que existe um processo de fasciculação, em geral crânio-caudal, que é mais evidente no tórax, certo? A melhor ampola é essa ampola de 10 mg por ml, com um total de 10 ml, portanto 100 mg, exatamente esta aqui, ela vem num pozinho e depois tem uma diluição. Aqui é o contrário, né? Olha que interessante. Então, para o paciente que está com a hemodinâmica limítrofe mais hipotenso, chocado, você pode aumentar a dose, fazer 2 mg por quilo. Mas a dose clássica é de 1,5 mg por quilo, tempo para ação bastante rápido, 45 a 60 segundos, tempo de duração de 6 a 10 minutos. Você pode utilizar então o cálculo para o peso corporal total, é uma opção para fazer intramuscular, junto com a ketamina, naquela situação caótica que você não tem nada, não tem acesso e precisa entubar, então pode ser uma opção sim, 4 mg por quilo, com máximo de 150 mg. E se o paciente tiver miastenia graves, a dose precisa ser mais alta, 2 mg por quilo. Estou só comentando aqui um detalhe, né? Lógico. Então, um ponto forte é a mais usada, né? E ela tem uma rápida reversão e espontânea, certo? Então, se tiver algum problema onde você não conseguiu entubar, rapidamente isso aí vai estar revertido. E tem aqui, olha só, revisão sistemática de 50 ensaios, né, com mais de 4.000 pacientes, demonstrando que talvez ela seja até mesmo superior ao rocurônio. Olha só que interessante. Ponto forte, já comentei que o ponto forte é a mais usada e tem uma rápida reversão. Os efeitos colaterais indesejados. Então, ela faz uma elevação do potássio. Veja por quê? Porque você está desencadeando uma despolarização. Então, você tem sódio entrando e potássio saindo. Isso, quando é generalizado e em algumas circunstâncias, pode fazer com que ocorra uma elevação grave do potássio. Em geral, quando o paciente não tem nenhuma comorbidade importante, você vai ver uma elevação muito discreta, de meio MEC, mas isso pode ser 10 vezes mais em certas circunstâncias que eu vou comentar. Existe o fenômeno de trismo, tá? Que é uma contratura macetérica, e obviamente isso é um maior problema quando você quer entubar um paciente. Tá? Então, diante de um trismo grave desencadeado por succinilcolina, peguei uma vez só. Você pode usar um outro bloqueador neuromuscular não despolarizante, por exemplo, o rocurônio, deve resolver o seu problema. Veja, as fasciculações não é uma coisa ruim, tá? Você só tem que esperar um pouco e vai passar rapidamente. É obrigatório que você conheça as contraindicações da succinilcolina. Então, vou citá-las aqui com vocês. A hipertermia maligna é uma contraindicação absoluta, clássica. Qual que é o problema? Muitas vezes você não vai saber que o paciente tem. Né? Mas, se tiver um relato, né, de que já tem essa doença conhecidamente, é uma doença de fundo genético, e o quadro clínico ele se apresenta como uma hiperatividade simpática grave, rigidez muscular generalizada, acidose e hipertermia. E muitas vezes o paciente evolui a óbito. Se você tiver o dantrolene, tá, que é então a medicação de escolha para contornar essa circunstância aqui, você então consegue salvar o paciente, mas muitas vezes não tem disponível. Então você vai ter que fazer métodos de resfriamento, é uma situação muito grave. Hipercalemia grave e documentada. Então, se o paciente está com um eletro alterado, não é só um potássiozinho super baixo, né, 5,7, não é isso que vai ser um problema. Então, um paciente com potássio alto, documentado por ECG, né, então aí você deve evitar estar contraindicado. Em situações de rabdomiólise, pacientes com distrofia muscular e miopatias congênitas, pacientes com ELA, né, esclerose lateral amiotráfica, e também esclerose múltipla, tétano e botulismo também é citado como contraindicação. E isso aqui é importante, né? 72 horas após AVC extenso e queimadura extensa. Essa é uma circunstância que tem que tomar cuidado.
Então, existe um upregulation dos receptores nicotínicos na placa mioneural após 72 horas de AVC extenso e queimadura extensa. E esse upregulation faz com que ocorra uma despolarização mais intensa ainda, então aquele potássio que era só 0,5 vira 5, vira 10, vira uma quantidade absurda, e aí isso pode levar a uma hipercalemia grave e fatal no seu paciente. Só uma DRC, isoladamente falando, não é uma contraindicação, tá? Então precisa ser uma DRC, o cara está sendo dialisado 2 semanas. Claro, então o potássio deve estar alto, é melhor você não fazer. A régua do bom senso da succinilcolina vai ser exatamente como a do etomidato, 7,5 a 15 ml com 10 ml para 70 kg. Sobre o rocurônio, né, uma baita de uma medicação, ela vem progressivamente sendo cada vez mais usada no lugar da succinilcolina. Então ela é excelente sim e você deve fazer o uso dela. É um bloqueador neuromuscular não despolarizante. O mecanismo de ação é agonista do receptor nicotínico na placa mioneural, né, antagonista, perdão. A melhor ampola é de 10 mg por ml com 5 ml, exatamente esta aqui. E você vai indicá-la quando? Quando você tem uma contraindicação à succinilcolina. A dose é de 1,5 mg por quilo, podendo ser aumentada em caso de choque. Duração, tempo para ação super curtinho, 45 a 60 segundos, mas a duração é bem maior. Então existe aquele incômodo de você, de repente, dar algum problema, não conseguir entubar e o paciente ficar bloqueado por quase 1 hora. Tá? Então existe esse receio, portanto, ter a presença do antídoto é muito importante. Tá? Você vai utilizar para o peso corporal total, né, mesmo na obesidade, certo? Com aquela dose máxima lá de 250 mg. Ponto forte. Então, é a primeira medicação de indicação a ser escolhida se a succinilcolina está contraindicada. E ela tem um antídoto, né, que é o Sugamadex, que você vai fazendo dose de 16 mg por quilo, que é esta medicação aqui. De efeitos colaterais indesejados, às vezes eles citam um pouquinho de hipotensão ou hipertensão transitória, mas não é uma coisa muito relevante, né? E anafilaxia. Contraindicação relativa é quando você está, assim como os bloqueadores musculares em geral, né? Quando você está prevendo uma via aérea muito difícil, é uma contraindicação relativa. Você tem que se preocupar um pouco mais. A régua do bom senso é também de 7,5 a 15 ml, com uma média aí de 10 ml. E pode ser usado também em bomba, tá? Para bloquear o paciente posteriormente, se for o caso. Aqui é um resuminho, né, bem mastigado aí para vocês de todas as medicações que eu citei aqui, com os pontos fortes. Tá? Essa questão da alergia ao ovo no Propofol não parece que caiu por terra, assim, tá? Não é muito mais relevante. E aqui então o tipo de ampola, a dose, vale a pena você estudar isso. Existe uma correlação aqui, tá? Uma mnemônica, digamos, vai. Qual que é a correlação que você vê entre o 3, o E, o F e o M? Pensa na correlação deles. Então, se eu virar o 3, ele vai ficar muito semelhante ao E. Se eu colocar uma perninha no F, muito semelhante também. E se eu tombar o M? Então, esta é a correlação. EMF, 3. Tá? Então, todos eles têm 3 na dosagem. O único que é diferente, na verdade, é o fentanil, porque é em micro. Né? Então, 3 micro por quilo. O MIDA 0,3 e o etomidato 0,3 mg por quilo. E os outros, 1,5. Pronto, você já sabe tudo de cabeça. E aqui, outro mnemônico que eu fiz uma vez para uma aula de cursinho, é Faculdade de Medicina é Linda, FML. Tá? Então, Fenta, Mida e Lido. E aí você vai aplicar a regra do bom senso, que vai te dar então 3 a 6 ml, com uma média de 4 ml para os 3. E Propofol, succinilcolina e etomidato, a mesma regra do bom senso de 7,5 a 15 ml, com uma média de 10 ml para o paciente de 70 kg, uma aproximação que é bem justa. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.